E aí, galera corintiana? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso timão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. Na partida realizada na Arena do Grêmio nesta quinta-feira, o Corinthians iniciou com uma postura mais sólida e organizada, mostrando uma boa intensidade e certa coesão entre os setores durante os primeiros minutos. Sob o comando de Dorival Júnior, o time apresentou uma proposta de jogo que buscava controlar o meio-campo e pressionar o adversário logo na saída de bola, o que trouxe alguma esperança de um desempenho mais consistente. Contudo, essa postura inicial não se manteve ao longo do primeiro tempo, e a equipe começou a perder a consistência tanto ofensiva quanto defensiva, abrindo espaço para o Grêmio crescer no jogo e ditar o ritmo da partida. A equipe paulista não conseguiu sustentar a intensidade apresentada no início e aos poucos foi cedendo terreno para o adversário, que com a orientação tática de Mano Menezes, passou a explorar as falhas corintianas. A transição do Corinthians entre defesa e ataque ficou lenta, a organização coletiva se desfez, e os espaços foram aparecendo, especialmente no meio-campo e na defesa. Essa queda de desempenho permitiu que o Grêmio assumisse o controle das ações, aproveitando a falta de compactação do rival para avançar com maior liberdade e levar perigo constante, o que expôs as fragilidades estruturais do time visitante. O setor defensivo do Corinthians, que inicialmente parecia bem postado, passou a apresentar descoordenação e vulnerabilidades importantes. A linha defensiva perdeu o posicionamento, permitindo infiltrações e espaços que foram amplamente utilizados pelo Grêmio para criar chances claras. Além disso, o meio-campo corintiano mostrou dificuldade para recompor, deixando a defesa exposta em diversos momentos, principalmente nas transições rápidas do adversário. Essa desorganização evidenciou a dificuldade da equipe em manter uma consistência defensiva por mais tempo, fator crucial para competir em alto nível fora de casa. No meio-campo, a equipe de Dorival Júnior perdeu a capacidade de controlar o jogo e construir as jogadas de forma efetiva. A movimentação dos jogadores ficou travada, e as tentativas de ligação entre defesa e ataque se tornaram previsíveis e pouco incisivas. A equipe careceu de criatividade e dinamismo para romper a marcação do Grêmio, que ajustou sua linha defensiva e conseguiu neutralizar as poucas investidas corintianas com facilidade. A falta de aproximação e variações ofensivas deixou o Corinthians vulnerável e sem alternativas para mudar o panorama do jogo. A comissão técnica do Corinthians também enfrentou dificuldades para reagir à mudança de cenário. As substituições realizadas por Dorival Júnior não surtiram o efeito desejado, e o time continuou sem encontrar soluções táticas para reequilibrar a partida. Houve uma demora significativa para que as alterações fossem feitas, e quando aconteceram, não trouxeram o impacto necessário para modificar a dinâmica do jogo. A falta de uma resposta mais rápida e eficaz nas decisões técnicas contribuiu para que o Corinthians permanecesse estático diante da pressão crescente do adversário. No ataque, o Corinthians perdeu a força que demonstrou no início e teve dificuldades para criar oportunidades claras. As finalizações foram escassas, e quando aconteceram, foram pouco precisas e previsíveis, facilitando o trabalho da defesa do Grêmio. A conexão entre os setores ofensivos não funcionou como esperado, o que resultou em um time previsível e incapaz de ameaçar o gol adversário com frequência. Esse baixo rendimento ofensivo, aliado à instabilidade defensiva, prejudicou ainda mais o equilíbrio geral da equipe ao longo da partida. Do ponto de vista psicológico, a queda de desempenho também refletiu em uma postura menos aguerrida do Corinthians. A equipe aparentou sentir o peso da pressão e não conseguiu demonstrar a resiliência necessária para se recuperar diante das adversidades impostas pelo adversário. A ausência de liderança em campo ficou evidente, com uma falta de reação organizada diante dos momentos críticos. Essa fragilidade emocional comprometeu a capacidade do time de Dorival Júnior em manter o controle da partida e reagir às investidas do Grêmio, que aproveitou bem esses momentos para ampliar seu domínio. Por fim, a análise desta partida deixa claras as áreas que precisam ser urgentemente trabalhadas pela comissão técnica do Corinthians. A equipe mostrou que pode apresentar um futebol mais organizado e intenso, como visto no início do jogo, mas ainda não possui a consistência para sustentar essa qualidade por 90 minutos. Dorival Júnior terá o desafio de encontrar soluções que garantam maior regularidade, ajustes táticos e maior personalidade dos jogadores dentro de campo. Sem essas mudanças estruturais, o Corinthians corre o risco de repetir atuações apagadas e comprometer seus objetivos ao longo da temporada. A análise da atuação do Corinthians nesta partida evidencia um cenário que vai além de um jogo pontual, revela problemas estruturais que se repetem com frequência preocupante. O desempenho abaixo da crítica não pode ser atribuído apenas a uma noite infeliz, mas sim a um sistema de jogo ainda pouco consistente, que não consegue gerar equilíbrio entre defesa e ataque. Dorival Júnior, embora experiente, parece enfrentar dificuldades para estabelecer uma identidade clara à equipe, o que impacta diretamente na confiança dos atletas em campo.
A ausência de repertório ofensivo, aliada à vulnerabilidade defensiva, cria um ciclo de instabilidade que se reflete nos resultados e na percepção externa de um time pouco competitivo em jogos de maior exigência. Além do que foi visto dentro das quatro linhas, há uma preocupação crescente com a falta de evolução coletiva do Corinthians ao longo da temporada. A cada partida, a expectativa de um desempenho mais sólido é frustrada por atuações que seguem um padrão de desconexão e falta de intensidade. A análise da partida contra o Grêmio reforça esse panorama, um time que, mesmo com posse de bola e tempo de jogo, não sabe o que fazer com isso, tampouco consegue reagir com consistência aos momentos de adversidade. A ausência de um plano B quando o modelo inicial falha é um indicativo de que há muito a ser corrigido nos bastidores. Esse tipo de exibição, quando se torna recorrente, não só compromete a pontuação, mas abala o ambiente interno e a relação com a torcida, que espera mais do que atuações apáticas como a vista nesta quinta-feira. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e clique no sininho do canal Fala Fiel News para não perder nada novo, tá? Continuando. Diante do desempenho apresentado pelo Corinthians na partida contra o Grêmio, especialmente considerando que o time iniciou a partida com uma postura mais confiante e estruturada, mas acabou não conseguindo manter essa consistência, fica o questionamento para a torcida: como vocês avaliam essa oscilação dentro do mesmo jogo? O início mais promissor gerou alguma expectativa de que o time pudesse controlar o ritmo da partida, mas a queda posterior fez com que o domínio fosse cedido ao adversário. É importante refletir sobre o que, na visão dos torcedores, faltou para que o Corinthians sustentasse o nível de jogo e conseguisse transformar o bom começo em uma atuação sólida do início ao fim. Além disso, as decisões tomadas por Dorival Júnior durante o jogo merecem uma análise cuidadosa por parte dos torcedores. Vocês consideram que as substituições foram feitas no momento certo? Houve assertividade nas escolhas dos atletas que entraram em campo, ou elas pareceram mais reativas e pouco eficazes diante da necessidade de mudar o rumo do jogo? Essa hesitação ou demora em modificar a estratégia da equipe, caso tenha existido, pode ter influenciado negativamente o rendimento do time. A comissão técnica tem papel fundamental para ajustar o desempenho em tempo real, e a percepção da torcida sobre essa dinâmica ajuda a compreender a relação entre as decisões técnicas e os resultados dentro de campo. Outro ponto relevante para o debate com a torcida é o que se espera do Corinthians em jogos fora de casa, especialmente diante de adversários com a tradição do Grêmio. A instabilidade mostrada no confronto, com um bom início seguido por um apagão, tem sido um padrão? Como os corintianos enxergam a necessidade de maior equilíbrio e resiliência para suportar a pressão e manter o controle do jogo por mais tempo? A torcida busca respostas sobre a capacidade do elenco em lidar com situações adversas, e a continuidade dessa irregularidade pode gerar dúvidas sobre a competitividade da equipe em partidas decisivas e fora do seu território. Por fim, é essencial ouvir a opinião da torcida sobre o papel da comissão técnica e do próprio Dorival Júnior para reverter esse cenário. Existe confiança de que os ajustes feitos até aqui serão suficientes para colocar o time em um patamar mais consistente e competitivo? Ou a percepção é de que são necessárias mudanças mais profundas, seja na estrutura do time, seja nas estratégias adotadas? A visão dos torcedores é fundamental para compreender o clima que envolve o clube, pois o engajamento da torcida pode ser um fator decisivo para motivar a equipe e pressionar por melhorias, especialmente quando os resultados e a qualidade do jogo deixam a desejar. Todo dia tem novidade do Corinthians. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.